E olha, uma cena um tanto quanto inusitada, né, gente? Mas o que não é raro são pais que não pagam a pensão dos filhos. Para bater um papo aqui com a gente e tirar as dúvidas, eu recebo a defensora pública da Vara de Família, a doutora Priscila Libório, e quem também participa do nosso bate-papo é a Esther Ribeiro, que tem 2 filhos e sofre com esse problema aí da falta de ajuda do pai. Boa tarde, bem-vindas. Boa tarde, Juliana. Obrigada mais uma vez pelo convite da Defensoria. Que situação maluca, né? A mulher explicou que o pai do filho não paga a pensão e ela surtou mesmo, doutora. Você já se deparou aí com esses anos trabalhando na vara de família? Já se deparou com situações assim? Bem, já me deparei com várias situações inusitadas, inclusive no meio da audiência, de a mulher querer agredir ou o pai sair preso da audiência. Agora mesmo eu estava fazendo, antes de vir para cá, uma audiência em que o pai não pagava pensão desde 2016. E a filha foi também, que tem 17 anos e tal. E assim, nossa, ele podia ter saído de lá preso, né? Mas graças a Deus fizeram um acordo. E espero que ele cumpra, né? Mas, enfim, com a pandemia, além de tudo de ruim que aconteceu, muitos pais perderam muitos empregos e como houve uma suspensão da prisão, simplesmente pararam de pagar pensão, deixaram as mães Hoje em dia, a maior quantidade de processos que a gente tem é justamente de cobrança de alimentos. E a gente está aqui com a Esther, que está aí brigando na justiça para que os 2 filhos recebam a pensão, Esther. Boa tarde, Juliana, primeiramente. Então, é um caso bem delicado, né? Imagino se todos reagissem da forma como que essa mulher aí reagiu. Mas, às vezes, a gente fica ali só pedindo, né? Você tem como, por favor, porque a gente precisa se alimentar esse mês, porque tem algumas despesas extras esse mês e a pessoa agora aproveita até o momento da pandemia para falar, nossa, eu tô muito apertado, não vai dar, mas é complicado, é uma situação bem delicada. Qual a sua situação? A minha situação é 20 anos de casamento, sofrendo algumas agressões verbais e físicas. Nessa última, eu tive um trauma no joelho, meu joelho foi deslocado, eu tive que refazer os ligamentos LCA, LCM, menisco, parafusar. Fiquei sem andar, de cadeira de rodas, de muleta, todo um tratamento de fisioterapia. Isso foi em 20 de junho do ano passado. Né? Aí dessa vez eu falei, quase que né? Eu não tinha outra opção. Eu falei, dessa vez eu preciso do divórcio. Só que como todo o procedimento de não andar, do tratamento, eu só deixei para dar entrada no divórcio de junho, foi no mês de novembro. Isso só foi pedido para a justiça, protocolado em dezembro. E em fevereiro que chegou para mim as informações, a sentença da pensão dos filhos, inclusive minha. Por quê? Porque eu trabalhei durante 20 anos também, abri mão dos meus sonhos, engavetei ali para trabalhar em prol de alguém, a fazer conhecido, a destacar o sonho de alguém. Nós montamos uma empresa, né? Então eu me especializei naquilo. Não podia fazer cursos extras de faculdade, era meio que uma posse, eu não sei, podemos dizer assim. E tudo isso levou ao divórcio. E agora, para o recebimento da pensão, está sendo um caso delicado. Mas você entrou com um processo na justiça para poder solicitar essa pensão para os seus filhos e uma ajuda para você também. Isso, para mim também. Porque vocês eram sócios nessa empresa. Éramos e aí, sócios. A partir do momento da separação, você perdeu essa renda da empresa? Você não tem mais acesso à empresa? Não recebo mais o Prolabore, não posso mais ter o acesso à empresa, porque desde quando ele informou assim, você tem que ser a esposa submissa, mas o que você entende por submissão, né? É complicado. Aí eu não pude mais acessar a empresa. Ele falou assim, se você quer ter acesso à empresa, você precisa estar casado comigo. Eu falei, tá.
Uma situação complicada, né, doutora Priscila? Porque ela era sócia do marido, trabalhava junto, né? Sim. Com ele na empresa, então separou. Não tem mais a renda ali do trabalho na empresa e os filhos também não recebem, né, a pensão. Os que ainda filhos não tem um valor definido. Tem um valor definido, mas assim... Quem tem definiu mês esse que valor? A Justiça já Justiça definiu. Já fez um levantamento, mas não entra nem 50% do valor determinado. Mas igual eu falei assim, teria o Prolabore, mas assim, em 20 anos, se teve 8 meses que eu recebi Prolabore, foi muito. Era uma das nossas discussões também, porque você acaba fazendo um trabalho escravo, né? Juliana, é importante explicar essa situação. É o seguinte, no caso dela, como ele não tem um trabalho com carteira assinada, não existe a possibilidade da gente descontar essa pensão em folha de pagamento. E aí, na maioria das vezes, é nesses casos em que mora o problema, porque como a gente não tem como descontar em folha, né, a pessoa passa a trabalhar autônomo, é ela que é o responsável em depositar. E aí, nesses casos, é o que a gente tem presenciado muito, que os pais estão deixando de pagar, pagam menos do que deveriam, pagam quanto eles querem. E o que acontece? Ela falando que ela deixou para dar entrada em novembro, dezembro, em março começou a pandemia e a Justiça, ela passou a funcionar só para casos urgentes. Provavelmente o juiz deve ter dado uma liminar, uma provisória ali dos alimentos das crianças, se baseando justamente no que ela comentou a respeito da empresa e tal. Só que a gente, mesmo ele sendo o dono da empresa, não tem como descontar. E aí fica complicado. Mas os filhos têm que comer, têm que se alimentar, têm que vestir, e não deixam de existir, né, por causa disso. Pois é, e aí nem agora ela tem que entrar com outro processo, que se chama execução desses alimentos provisórios. Aí nesse processo ele pode ser preso, aí ele vai pagar. E não pode demorar, porque para você cobrar sob pena de prisão, você só pode cobrar os 3 últimos meses que se venceram. Então, por exemplo, nós estamos em novembro, então ela vai cobrar agosto, setembro, outubro. E aí os outros meses todos que forem se vencendo, ela vai cobrar por prisão. Agora, os outros que passaram, ela só vai poder cobrar por penhora. E aí que mora o problema, porque os pais tiram tudo do nome deles, entendeu? Quando se separam, procura esconder muitas coisas, e aí a gente não acha dinheiro nenhum. E os tem filhos, nada no nome dele, não tem aonde tirar, né? E os filhos, o que acontece? Além de eles estarem sofrendo uma separação dos pais, eles sofrem uma diminuição gritante no seu patrimônio e na sua condição de vida, e chegam mesmo a ter que estudar em escola pública, perdem plano de saúde e tudo. E, felizmente, é isso que acontece. E, já a gente vai falar mais. Ela sobre falou o um pouquinho já da realidade, né? Da realidade. Você vai falar mais, tá? Segura aí, só segura o nosso assunto. E, estão chegando participações aqui pelo Facebook. Já vou ler as dúvidas de vocês, tá? Olha, falando sobre os direitos das crianças e adolescentes, está aqui no estúdio a defensora pública da Vara da Família, a doutora Priscila Libório. Quem também participa da nossa conversa é a Esther Ribeiro, que abriu um processo na Justiça para os 2 filhos receberem a pensão do pai. E é o que a gente está debatendo aqui hoje, exatamente essa questão, os direitos. Esther ia ficar com a palavra, você ia fazer uma consideração aqui depois que a doutora Priscila falou, né? Não, é aquilo que ela disse mesmo, está sendo a realidade hoje, né? Você acaba... por mais que o Brasil passou crises e crises em 2014, 2015... você conseguiu, naquela época, diminuir o valor do seu plano de saúde. Já agora, porque tem um divórcio envolvido, tem uma separação, né? É mais fácil falar que não posso pagar o plano de saúde. Aí cancela, né? Informa o cancelamento. Então, eu falo assim, nossa, mas em plena pandemia, se a gente precisar, como é que vai ficar a nossa situação, né? Tudo isso vem machucando a gente, afeta os filhos. Eles mesmos, essa semana, começaram a tossir, ou qualquer coisinha que dá, um sintomazinho básico, uma dor de cabeça. Mãe, e agora? A gente tem que ir para o hospital, né, para fazer o exame. E se for corona? Eu falei, não, meu filho, não é. Vamos verificar. Qual a idade dos seus filhos? A menina tem 13 e o rapaz tem 15. Eles têm plena consciência do que está acontecendo, Tem né? plena consciência.
já sofreram bem emocionalmente devido a isso. Pois é, e essa questão da pensão acaba envolvendo os filhos em uma parte que não era para eles nem estarem preocupados, né? Nem saberem, e acaba que eles transmitem isso para o pai, né? E aí acaba que esse afeto vai atingir, inclusive, as relações pessoais com o pai, né? E o que é importante falar também, Juliana, que para você entrar com a pensão alimentícia, você não precisava necessariamente entrar com o divórcio, certo? A ação de alimentos é uma ação muito mais rápida. Então, mesmo que você se separe, como ela falou que já houve outras separações, mas você não tem certeza se vai voltar ou não vai, mas entra logo com a pensão para definir. Às vezes, os casais precisam, na separação, já tentar definir essa questão da pensão alimentícia e começar a viver a separação, ver se a pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia ela tem que englobar tudo. Não é só a comida, que a gente fala pensão alimentícia, e muitos pais acham que é só alimentos, mas não é. Isso está incluído vestuário, lazer, escola, plano de saúde, está tudo incluído ali naquele valor que o pai vai dar. Só que quando a gente vai, geralmente, na defensoria, né, eles ganham um salário mínimo. E aí pergunta, mas eu não tenho que dar só 10%, 15%? Então, não existe um percentual, certo? Para poder dar. Depende muito de quanto o pai ganha, certo? Qual era o padrão de vida que ele tinha, né? Às vezes, ele ganha fixo num lugar, mas ele faz algum outro trabalho extra. Tudo isso tem que ser considerado. E o que é mais incrível é, quando está junto, faz de tudo para pagar o plano de saúde para o filho. Porque quando separa, a primeira coisa que faz é cortar o plano de saúde, né? Isso é uma realidade muito grande. A gente tenta sempre assim, buscar 50% de remédio, 50% de material escolar no início do ano letivo, porque são despesas extras que podem existir e é para todo mundo. E a pensão, mas o plano de saúde realmente ele só entra ultimamente quando a empresa fornece. Aí a gente consegue incluir, mas quando é autônomo, a primeira coisa que eles tiram é o plano de saúde. Pois é difícil da gente entender, né, essas coisas. Deixa eu ler aqui os comentários, que estão chegando muitos aqui na nossa transmissão. Tem uma telespectadora que pediu para não ser identificada e ela fala, minha pergunta é a seguinte, o pai da minha filha faz quase 1 ano que não dá pensão, mas agora ela não mora comigo e sim com os meus pais. Posso entrar com o pedido de pensão? O processo está no meu nome. Se o processo está no nome, não tem problema nenhum, até porque está com os pais dela, está na responsabilidade dela, né? Provavelmente essa guarda em relação aos pais não foi regulamentada, então se a guarda continua sendo dela, né? Ela pode entrar sim, sem problema nenhum, e tem que entrar logo, porque, por exemplo, 9 meses aí desses 1 ano, ela vai ter que cobrar penhora, e se ele não estiver bem, não vai receber. Então, por prisão, você só os 3 meses anteriores e os que forem se vencendo. Então, não pode deixar. Atrasou antigamente, tinha que esperar 3 meses, tá? Mas agora não precisa mais. Atrasou 1 mês, procura a defensoria, que a gente entra com a ação que se chama execução de alimentos. Então, atrasou, já busca logo, porque senão vai acumulando, né? E se vai acumulando, depois ele não consegue fazer acordo, aí, às vezes, tem pais que optam em ser presos, ficarem presos, apesar de ser 90 dias de prisão. Mas agora, na pandemia, essa prisão, a senhora estava falando que foi suspensa. Foi, mas graças a Deus voltou. O prazo foi só até dia 24, então agora a gente já pode prender. Que agora os pais vão se coçar para pagar quem estiver devendo, né? A Anne Caroline, meu processo de pensão alimentícia está no Fórum de Vila Velha e desde maio de 2020 foi dada uma decisão. Até agora o pai não foi notificado. O que fazer? Já que meu processo está parado, eu estou com advogado pela Defensoria Pública. Me ajuda, por favor, porque eu preciso da pensão da minha filha. Então, vamos lá. Realmente, quando a gente não encontra o pai, fica complicado cobrar. Ela ainda complementa aqui, sou mãe solteira e o pai dela nunca ajudou em nada. Certo. Então, quando não acha o pai, é mais complicado. Mas o que é que pode ser feito nesses casos?
O processo vai prosseguir, ela procura a defensoria para afirmar mesmo que ela não sabe o endereço mesmo, que não tem o paradeiro certo dele. Aí, no caso, ele vai ser nomeado um curador, ele vai ser intimado por edital, citado por edital, que é uma forma que a gente tem de fazer a pessoa, de prosseguir o processo, mesmo sem a pessoa presente. Aí a juíza vai dar uma sentença, vai fixar a pensão. Aí o que é que ela vai fazer depois disso? Entrar com outro processo, que é de execução. Aí, nessa execução, provavelmente, ela também não vai achar ele, mas vai ficar uma prisão em aberto. E aí, ficando essa prisão em aberto, a qualquer momento, se ele passar numa blitz, ou se ele for encontrado, ele pode ser preso, inclusive, em qualquer lugar do país. E essa dívida, desde então, fica correndo, vai acumulando. E, nesses casos também, como não está encontrando o pai, ela pode, sim, acionar os avós. Só que para acionar os avós, são os 4 avós. Então, mesmo que você diga, mas minha mãe e meu pai já contribuem. Não, você vai ter que entrar contra os 4 avós e, se você quiser, você não cobra dos seus pais. Cobra só dos outros pais. Mas os 4 vão ser condenados a pagar. Entendeu? Então, e não é o mesmo valor do pai. Quando falta o pai, os avós acabam também sendo envolvidos, né? Nesse processo. Sim. Agora, sim. pegando o gancho aqui da nossa telespectadora que falou que é mãe solteira, as grávidas, a mulher quando ela está grávida e não está com o pai do filho, ela tem direito à pensão, doutora? Sim, excelente pergunta. São os alimentos gravídicos. E é importante que a grávida procure logo no início, porque se ela demorar a passar muito, né, o processo, ela acaba tendo filho e não tem ajuda nenhuma, né? E aí o processo vai virar de alimentos, né? Depois, mas é bom que ela procure desde o início da gravidez. E o que é importante nesse processo de alimentos gravídicos? Tem que estar muito claro essa relação deles. Ou que eles namoravam e que as pessoas têm que saber que ela ficou grávida por conta desse namoro, que ela não tinha relações com outras pessoas, né? Ou que eles moravam juntos e aí quando descobriu a gravidez ele se separou. Não precisa no casamento, porque o casamento é como se é presumido que é do marido. Então, mesmo que você se separe grávida, né, vamos supor, você engravidou e quer se separar do seu marido, não tem problema nenhum, ele vai ter que pagar pensão e é mais fácil ainda, porque aí é presumido que é dele. Mas, nesses casos que namora só, tem uma noite só, o importante é que essa prova é um pouco difícil, mas há essa possibilidade e há essa possibilidade de já fixar uma pensão para ele ajudar. E mesmo que o filho, se por acaso não for, ele não vai ter como cobrar de volta esse valor. Pois é, então tá aí um pouco como é que funciona esse processo. E olha, são muitos os processos de pensão alimentícia em andamento na Justiça aqui no Estado. De acordo com o Tribunal de Justiça, em novembro do ano passado, estavam em andamento 27.964 processos por causa de pensão. Em 2018, mais de 12 mil pessoas deram entrada em processos na Justiça e em 2017 foram mais de 11 mil. Ou seja, a gente foi vendo, vai aumentando a cada ano, né, doutora? Porque também vai aumentando os casos de separação, né? E aí acaba que aumenta muito a pensão alimentícia, né? Quando os casais se separam e deixam filhos, ou relações também. Eu já vi vários casos que a pessoa, transou uma vez só, teve relação uma vez e engravidou. Né? E aí acaba que tem que fixar essa pensão alimentícia, né? Porque é um casal que nunca se relacionou, então ele vai ter que pagar pensão. Tem que ter, né? O filho é que não pode ficar descoberto. Agora tem uma participação de um homem aqui, também querendo falar sobre um outro lado. Já eu vou ler esse comentário para vocês. A gente vai continuar o nosso bate-papo. Pensão alimentícia. Hoje tem entrevista especial aqui no Fala Espírito Santo com a defensora pública da Vara da Família, Priscila Libório. E quem também participa aqui da nossa conversa é a Esther Bergamin, que abriu um processo na Justiça para os 2 filhos receberem a pensão, mas ainda nada. Na verdade entra, né? Entra parte. Entra parte, 50%, quase 50%, 10%, aquela coisa, né? E se você depender só disso, você não consegue fazer nada mais, porque o 10% ali não dá para você pagar uma continha ou outra extra, né? O cartão de crédito vai lá, de repente, que você já está devendo, o banco segura para o cartão e
pode faltar até, na verdade, o alimento em si, que é o principal, que é o objetivo. Pois é, olha, tem um telespectador aqui que não quer ser identificado. E ele fala o seguinte: mas se um pai tem que pagar pensão, está desempregado, está à procura de emprego e não tem renda nenhuma, não tem condições de arcar com a pensão, do que adianta ele ir preso 1, 2, 3 vezes, sendo que esses 3 meses, ele fala, sendo que esses meses ele ficaria... que ele está preso, ele poderia estar procurando uma oportunidade de emprego. Vamos falar sobre esses pais que também passam aí por dificuldades, não têm um trabalho. Como é que fica? Com o que diz a lei, doutora? Juliana, vamos lá. Eu vou até olhar para a câmera. Se um pai está desempregado e está lá junto com a sua família, com a esposa e com os filhos, ele vai ver o seu filho passar fome e não vai fazer nada? Quer dizer, o filho pode esperar, a comida pode esperar, ele não colocou o filho no mundo, ele tinha que ter pensado nisso antes, entendeu? Então, não tem essa desculpa. Tá desempregado? Vai fazer um bico, vai lavar carro, vai fazer qualquer coisa, mas você não pode deixar o seu filho passar fome. O problema é que o que acontece? Quando o casal se separa, eles querem empurrar para a mulher. Claro, existem homens maravilhosos também, que são eles que tomam conta, que eles também têm a guarda, existem essas exceções. E aí, que mulher tem que pagar pensão. Mulher tem que pagar pensão, existe, né? Mas é raro. Então, 90% dos casos, as mulheres saem de uma relação, né? Sem nenhuma perspectiva, com um relacionamento que terminou e ainda com os filhos. E aí? E às vezes a mulher não trabalhava. Entendeu? Quer dizer, ele era o provedor da casa. E aí ele vai e fica desempregado você pode virar para os seus filhos e dizer: ó, filho, estou desempregado, infelizmente, hoje a gente não vai comer, hoje a gente não vai beber, hoje a gente não vai se vestir. Não tem como. A mesma coisa é para a pensão alimentícia. Então, não adianta ele falar: eu estou desempregado. Até porque, quando ele está desempregado, a juíza fixa um valor muito pequeno. Tem pais que pagam 10, 15% de um salário mínimo. Ou seja, 10 ou 15% de um salário mínimo numa pensão alimentícia que é para incluir tudo. E aí, os pais que pagam esses valores geralmente são os que têm 5 filhos, 6 filhos. Entendeu? Então, não tem como. Você tem que sustentar seus filhos. Deixar de sustentar até você. Outra coisa, mas se eu pagar a pensão, não tenho dinheiro para o aluguel. Vai morar com sua mãe, com a sua irmã, ou até voltam a viver juntos, mas as crianças não podem ficar sem a pensão alimentícia. Essa desculpa não adianta. Não cola para a justiça. O Renato Hoffman aqui perguntando: pensão alimentícia para menina, qual idade do fim do pagamento, caso esteja fazendo faculdade? E existe essa dúvida que é muito comum, né? Se o filho ou filha começa a exercer uma atividade remunerada, ele perde o direito à pensão? Se já se formou na faculdade, perde o direito? Vamos lá, importantíssimo. Primeiro, a pensão nunca deixa de ser devida automaticamente. Então, eu tenho um filho, ele fez 18 anos, não entrou na faculdade, ai que bom, posso parar de pagar. De forma nenhuma. Tem que entrar com o processo. Só o juiz vai exonerar esse pai da pensão. Então, tem pais que acabam não fazendo isso e depois ficam com uma dívida enorme e pode até serem presos. Então, se seu filho tem 18 anos, já completou 18 anos e não entrou na faculdade, não quer nada com a do Brasil, você pode entrar para cortar a pensão, sim, né? Agora, quando é que eu posso? Se o filho estuda, fez 18 anos, entrou na faculdade ou num curso técnico, vai pagar até os 24 anos. Até os 24 anos vai ter que pagar. Mesmo que ele tenha um estágio, mesmo que ele trabalhe. Agora, é claro, há casos e casos. Por exemplo, eu pego um pai doente, aposentado, em que a pensão é descontada da aposentadoria e tal, e aí o filho começa a ter um estágio, às vezes ganha até melhor do que o pai ganha de aposentadoria. Então, é possível se rever. Esses casos, né? Pode se rever. Mas, uma outra coisa importante, se o pai não está aguentando pagar a pensão que foi fixada há 2, 3 anos atrás, vai na justiça e pede para diminuir. Agora, o que não pode deixar é deixar de pagar ou pagar a quantia que ele quer e depois ficar com essa dívida enorme e correndo o risco de ser preso. A outra pergunta que você me fez foi da questão da faculdade. Isso. Faculdade, você está trabalhando, mas aí a senhora já respondeu. Então,
tem mesmo recebendo, continua pagando a pensão. Tem mais uma dúvida chegando aqui. Nossos telespectadores preferem, a maioria pedindo aqui para não ser identificado, então lá vai. Ó. Quero saber se posso fazer exoneração de pensão, mesmo que o filho já tenha mais de 18 anos, mas estuda no EJA. O EJA, eu não sei o que é EJA. É educação para jovens e adultos. Outra aqui, ó, a Mica aqui, ó. Sabe falar. Perdão, olha só. Geralmente, quando o filho está estudando, é um filho batalhador e tudo, é muito difícil o juiz exonerar, ainda mais se ele tem entre 18 e 24 anos. Agora, é claro, por exemplo, um menino que tem 20 anos e ainda está no terceiro ano, aí a juíza pode até desonerar, porque assim, ele se atrasou, depende do que foi o atraso escolar. Se o atraso escolar foi culpa do jovem, porque perdeu os anos, porque não queria nada, pode até ser exonerado. Agora, se não foi por conta disso, né, aconteceu alguma coisa e tal, e ele se atrasou, até porque a gente sabe qual é a situação da escola pública, né, no Brasil, então... Para um menino de escola pública para entrar numa faculdade é dificílimo, né? Então é complicado exonerar nesse caso. E olha, a gente tem um caso bem recente do cantor de pagode Thier. No início do mês, ele foi acionado na justiça por não pagar pensão alimentícia e por abandono afetivo a um filho que teve fora do casamento. A mãe da criança, Tamires Gomes, manteve um relacionamento com o cantor por 4 anos e meio. Ela alega que o cantor não vê o filho há 1 ano e meio, mas a criança tem 2 anos de idade. Bem, além de Tamires, Thier manteve um relacionamento sério, né, com outras 3 mulheres, mesmo estando casada há mais de 10 anos. Eita confusão. O cantor não quis se pronunciar sobre o assunto. Thier é um cantor e compositor carioca. As músicas dele foram gravadas por vários cantores de sucesso, mas que confusão, né? O cara tem umas 300 mulheres, enfim, tem um filho também, comprovadamente dele, que tem 2 anos, mas tem 1 ano e meio que ele não vê. Então tem 2 situações aqui. Pensão que não está sendo paga e o abandono afetivo. Pois é, a questão do abandono afetivo, ela é um pouco mais complicada, porque a gente tem que ver, porque ela é uma criança ainda, há a possibilidade, inclusive, da mãe requerer que ele exerça essa visitação e fixar multa, para que se o pai não for visitar, mas é uma questão bem delicada essa questão do abandono afetivo, tem que ver cada caso concreto. Agora, a questão da pensão, não pagou, tem que executar. O problema é que, às vezes, o que é que acontece muito, Juliana? As mães, os pais vão falar assim, não, esse mês eu não posso, mas mês que vem eu vou dar. Aí chega e dá um pedaço e não sei o quê, e aí a mãe vai levando, entendeu? Quando vê, já tem não sei quantos meses que não pagou. E outra coisa importante, que ela até falou, é necessário que as mães... façam um controle, sabe? De quanto está devendo e tudo, quantos meses estão devendo, anotem direitinho, porque... Os pais são obrigados, eles que têm que ter o recibo, tá? O recibo não é a mãe que tem que ter, não. Então, eles têm que guardar o recibo. Eu já falei, paga na boca do caixa, tira a xerox, porque some, e guarda direitinho. Porque se a mãe foi lá dizer que não pagou e você não tiver como provar, paga de novo, paga 2 vezes. Agora, falando sobre o abandono afetivo, a Érica está aqui participando da nossa transmissão. O pai do meu filho paga a pensão porque já sai descontado direto na folha de pagamento dele. Mas não procura meu filho para nada, não liga, é como se ele não existisse. E ela pergunta, o que eu faço? Olha, eu costumo, como defensora pública já há 13 anos e mãe, eu costumo dizer o seguinte, você vai insistir nessa relação... Entendeu? Há meios judiciais de se insistir nessa relação, mas você vai ter coragem de mandar seu filho para um pai que não vai cuidar? E aí, só pra gente declarar, insistir nessa relação entre pai e filho. Entre pais e pai e filho, entendeu? Não é de casal. Não. Então, assim, você vai insistir na relação do filho ir pro pai, né? Eu não aconselho a fazer isso, porque hoje em dia a gente vê tantas coisas, né? E questão também de madrasta, etc. Então, assim... Eu acho que é uma coisa que é para ser pensada. Amor e carinho, a justiça não tem como cobrar. Mas, no futuro, ele pode, sim, acionar a justiça por esse abandono e conseguir uma indenização do pai, se o pai tiver condições de pagar, né? E por aí vai. Acontece muito, Fernanda, principalmente quando a pessoa, o indivíduo, ele tem um relacionamento fora do casamento. O que é que acontece? Ele simplesmente ignora completamente o filho.
Porque às vezes ele ou foi uma relação rápida, ou foi uma traição e a mulher perdoou e ele voltou a viver. Então, para não ficar triste com a esposa, não quer saber do filho, entendeu? E aí a gente tem muitas crianças sendo criadas sem pai por conta dessa situação. Só que esquecem que a criança não tem nada a ver com a história, né? E que ela sofre. E acaba sofrendo, né, Esther? No seu caso, o seu ex, ele tem encontrado os filhos? É um assunto delicado, né? Meus filhos iam para lá a cada 15 dias. Meu menino ainda continua indo. Só que eu não sei explicar, às vezes, com detalhes, que minha filha veio de lá chorando há uns 40, 50 dias, não querendo mais retornar para lá. Na verdade, no início em si da separação, ela não queria ir. Só que aí você vai conversando, existe ex-marido, mas não existe o ex-pai. Era até o meu ponto de vista, assim, né? Você vai passando, assim, para que a filha ficasse próxima do pai, para não crescer sem né? Aquela coisa paterna. Mas ela se decidiu, não, mamãe, eu preciso de um tempo, preciso me cuidar, mamãe, eu não estou bem, mamãe. Eu vi tudo. Então, é complicado essa situação. Ainda que aí eles estão em casa e a gente passou, igual eu falei, uns 2 meses com nem 10% ou 10%, e passamos muita dificuldade. Eu tive que ligar uma cesta básica, por gentileza, né? Só que eles aí comentavam assim, rasamente, de quando iam lá a cada 15 dias, que aí iam para lanchonetes, né, de alto padrão, e ostenta, né, com um carro de luxo, investe na casa, imobilia e tal, eu não sei, e marca as viagens para parques temáticos e fala de viagens internacionais, promessas de computadores, de celulares. Pegar essa fala aí, Esther, que a sua acontece muito, né? A gente já viu até casos assim. Essas postagens em redes sociais, a conta bancária, estão até que falando aqui, meu diretor falando, a justiça pode usar a conta bancária na hora ali, as movimentações que faz num processo? Então, hoje, graças a Deus, a justiça, ela tem acesso, ela pode ter acesso à conta bancária, a juíza pode puxar ela mesma o imposto de renda, então não adianta esconder imposto de renda. Eu já fiz uma audiência em que a pessoa dizia que ela estava na pior das piores das piores. Aí eu pedi para a juíza puxar o imposto de renda e ela resolveu puxar na hora da audiência. Então, na hora ela puxou e veio lá um bocado de imóvel, nananã. Aí a gente, peraí, né? E outra coisa, as redes sociais são ótimas, vai dando print e imprimindo essas coisas, porque várias vezes eu já fiz uma audiência que a pessoa vai lá e fala, eu não tenho condições, sou autônomo. E aí, o que aconteceu? A gente puxou das redes sociais, ele postando, brinquedinho novo, um carro zero. Passeando não sei o quê. A pessoa estava passeando, almoçando em restaurantes caros, postou que comprou um carro zero e queria pagar de pensão 20%, 30% do salário mínimo, entendeu? Então, assim, é importante dizer também que essa pensão leva em conta o padrão que existia, né? Entre o casal, o padrão que era dado. Então, às vezes, os pais... Eu já cansei, já presenciei uma vez uma audiência, e principalmente quando só o marido trabalha, e aí ele falou assim, mas eu não tenho que sustentar ela, não? A pensão é para meu filho, não é para sustentar ela, sendo que era uma pensão baixa, entendeu? E aí começa essa discussão, entendeu? E outra coisa boa que falar é que, olha, pais que pagam pensão, vocês não têm o direito de cobrar o que é que está gastando com a pensão, entendeu? Então, às vezes, a pessoa paga 20% do salário mínimo e quer saber o que está gastando com a pensão, aí eu vou e faço a continha. Você acha que dá para comer com 20% do salário mínimo? Enfim. E por aí vai, né?
A gente vai, vamos ter que voltar a falar sobre esse assunto, porque tem muitas participações que não deu tempo de ler, mas olha, agradeço a presença de vocês aqui, Priscila, doutora Priscila, mais uma vez, muito obrigada, viu, tirando as nossas dúvidas. Esther, vamos seguir acompanhando aí para ver se vai dar tudo certo. Tô na torcida, tá? Uma boa tarde para vocês.